Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política e compreendo política como cuidar da cidade. E fé, trago para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que num dos diálogos Sócrates explica que a fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé como opinião, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência. Para ele, opinião é uma certeza temporária, porque está relacionado com a aparência das coisas, e inteligência é uma opinião mais permanente, mais duradoura, porque está relacionado com a essência das coisas, né? Então, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas. Isto é, do visível para o invisível. E assim, tanto é que a palavra grega para fé chama pistis, né? E assim, eu suponho, né, não tenho nenhuma comprovação científica para isso, mas eu suponho que a palavra pistis em grego, que significa fé, inspirou a palavra que nós usamos em português, pista, né? Então é aquela indicação de que a gente está seguindo um caminho, né? Pista de detetive, pista de jornalismo, é sempre uma indicação, né? Para que a gente está descobrindo aquilo que a gente está procurando. Então, assim, eu entendo dessa maneira. E eu me satisfaço com essa suposição, né? Agora, não sei se isso é válido para outras pessoas, né? Mas, então, você percebe qual que é o alcance de uma opinião, o alcance de uma suposição, né? É uma certeza temporária, né? Até que haja evidência de que eu possa mudar dessa opinião, né? E aí a gente vê, né, que assim, a história nossa, né, é uma sucessão de erros e acertos, né? E cabe a gente decidir, né, se a gente toma partido daquilo que é certo, daquilo que é errado. E o que é certo, o que é errado, né, assim, também é uma coisa imprecisa, indefinida, né? Porque isso tudo depende das informações que nós temos, né, em determinado momento, né? Então, aí você começa a criar mecanismos de seleção, né? E esses mecanismos de seleção, né, vai te ajudando, né? E as pessoas podem aderir a esse mecanismo de seleção. Isso vai se tornando um método, né? Porque isso vai te dando uma certa tranquilidade, uma certa garantia de alguns resultados, né? Então você torna essa transição do visível para o invisível, né, em algumas coisas previsíveis, né? E isso é, assim, isso é bom do ponto de vista da eficiência, mas isso pode ser perverso, né? Porque pode se tornar um circuito, pode se tornar uma prisão, né? E aí, uma das grandes prisões que a gente tem é a gente dizer que a história se repete, né? E você pode, né, contestar isso. Como que essa história se repete? Se os fatores que estão envolvidos são diferentes, né? Se as pessoas que estão apreciando os acontecimentos, os fatos, são pessoas diferentes, né? Que já refletiram sobre os erros e acertos do passado, né? Assim, a história não se repete nunca, né? E aí você pode ver que, independente do método, né,
Se você for um positivista, você vai olhar para os fatos de maneira totalmente diferente, né? Por mais que você esteja classificado, né, na perspectiva religiosa, metafísica ou positiva, né, assim, em momentos diferentes da história, você já está dentro do próprio positivismo como método, você está em ordens diferentes, né, coisas simultâneas, né, estão ali disponíveis de maneira diferente. E o progresso, né? Você está em outro momento, né? Então, assim, as relações, as coisas, né, que sucederam e como se sucederam foram totalmente diversas, né? Então, a história não vai se repetir. Né? Isso do ponto de vista positivista, né? Se você usar o positivismo como método. Se você usar a dialética como método, ela é mais radical ainda, né? Aí você não pode afirmar de maneira nenhuma que a história se repete, porque, né, se a gente retomar o princípio da dialética, é que lá com Heráclito, na antiga Grécia, nenhum homem atravessa o rio duas vezes, né? Olha que ilustração radical. Né? Então, assim, porque as águas dos rios já não são as mesmas, né? E o homem, né, de acordo com a sua experiência, com a sua nova sensibilidade, um novo nível de percepção, né? Ele já se alterou, né? Já se mudou, né? E aí, se a gente pegar pessoas que adotam o marxismo, né? E o marxismo se autodeclara, o próprio Marx se autodeclarou como dialético, né? E o Marx é uma das expressões assim, né, radicais, né? Uma metodologia radical. E a dialética por si só, né, preenche essa necessidade de radicalismo. Né? Assim, então, as pessoas não podem, essas pessoas, né? O próprio Marx cometeu uma incoerência dizendo que a história se repete, né? E as pessoas aí que repetem essa frase do Marx, né, são assim, estão fazendo isso de uma maneira devota, né? Que também é incoerente com aquilo que Marx se propunha, né? Não só Marx, mas o próprio método, a dialética em si. Então, assim, a gente vê que aí são erros de opinião e erros de inteligência, são erros de métodos, né? Então, assim, aí você pega um grupo que é supostamente de esquerda, né? E por ser de esquerda adota o marxismo como método, né? Nem como método, né? Adota como cartilha, né? Que é o pior, né? Faz um espetáculo em 64, né? Com uma trilha sonora dizendo: pode me bater, pode me prender, mas eu não mudo de opinião. Né? As pessoas lutam pela democracia, né? Para não mudar de opinião. Sendo que as relações, né? As coisas, a perspectiva da dialética é revolucionar o mundo e assim, você não vai participar dessa revolução que o seu método proporciona, porque você não vai mudar de opinião. Eu luto pela democracia para não mudar de opinião. Tá, é um direito seu não mudar de opinião, né? Mas aí é o seguinte, né? Como é que faz, né? E aí você vê um grupo depois de 40 anos, não, depois de mais de 50 anos, né? De devotos, né? Que se dizem de esquerda, né? Que supostamente são, como se diz, estão ali, usam como método a dialética, né? Saúdam, né? Louvam como método a dialética, né? E tem medo que a história se repita, né? E assim, em vez de analisar a conjuntura, né, e aproveitar o momento histórico para fazer história, né, as pessoas acabam seguindo um roteiro de uma telenovela de mau gosto, né, de uma emissora de monopólio, né, assim. E aí, como método, você invade, né, a sala de aula, né, de uma instituição respeitada, a USP, né, o curso de Direito no Largo São Francisco,
e você interrompe uma aula. Isso porque você tem medo da ditadura, você tem medo da repressão e você reprime uma aula, né? Formalmente constituída, legalmente constituída, num espaço institucional reconhecido. Você interrompe essa aula para exigir democracia. Você reprime uma aula, né? Porque você cantando, né, eu não mudo de opinião, assim, é um erro, né? É um erro de opinião e de inteligência, é um erro de método, é um erro de dialética e de objetivo, né? E aí a gente vê os professores, né, aplaudindo esse tipo de atitude, né? E depois reclamam que nas salas de aula as pessoas, os estudantes não se comportam, né? Não estão atentos ao que ele está ensinando, né? E que as condições de trabalho são horríveis, né? Então, assim, o professor alimenta algo contra ele mesmo, né? Ele alimenta algo contra o bom andamento da sua profissão, e depois a culpa não é dele. A culpa é do sistema, do capitalismo, né? Da ditadura, dos militares e do caralho a quatro, né? Aí depois aplaude um gesto que é contra a democracia. Aplaude um gesto que é contra a ordem. Aplaude um gesto que é contra o progresso. Aplaude um gesto que é contra a própria história, né? Aplaude um gesto que é contra a liberdade, né? E assim, e depois reclama, né? E vai querer colocar a culpa em outras pessoas, né? Principalmente vai colocar a culpa em quem? Nos fascistas, né? Porque ninguém sabe o que é fascismo, e fascistas são os outros, né? A única certeza que a gente tem sobre fascismo é que fascismo é uma agressão, né? Então, assim, a história não se repete, né? O que se repete é uma telenovela, né? Entra uma novela com outro nome e são os mesmos personagens, né? Praticamente com os mesmos autores, né? Com os mesmos diretores, com os mesmos escritores, né? E a história não, a história ela é feita, né? Assim, com hoje, nesse planeta agora, né? Com 7 bilhões de pessoas pensando, né? Aí os acontecimentos no Oriente Médio, né? Estão impactando aqui o Brasil, né? Altera a economia, né? Altera uma série de coisas, né? E assim, nós brasileiros, o Brasil enquanto Estado, né? Não pode ser indiferente, não pode ser omisso com relação a essas coisas, né? Então, assim, nos relacionamos com a ordem do mundo, né? E somos responsáveis, né, pelo progresso do mundo, né? Então, assim, e somos radicalmente livres, né? E devemos ser, né? Por isso a história não se repete nunca, né? Agora, é um desperdício você, né, condenar qualquer coisa para você reivindicar o direito de não mudar de opinião, né? É um direito seu, né? Mas, assim, as outras pessoas também têm o direito de ser livres, né? Então, assim, e as outras pessoas também têm o direito de contar a sua versão da história. Então, assim, existe, né, outras perspectivas, né? E a gente precisa aprender a se relacionar com elas, né? Senão a gente não está lutando por democracia nenhuma, a gente está lutando por uma mediocridade social. Então, caris que Alicia, para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando sobre esse e outros assuntos, né? Dentro desse universo cibernético de, como diz Mário Sérgio Conte, né? Esse opinionismo, né, desvairado, né? Eu quero contribuir com esse opinionismo desvairado, para que a gente possa crescer enquanto nação, enquanto ser humano, né? E assim, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil.